Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre adverbs of frequency. Já ouviu falar? Sabe o que é? Vamos aprender tudo hoje sobre os advérbios de frequência, ok? Antes de nós começarmos a aula, observem comigo a imagem que vai aparecer na tela aí para vocês. O que essa imagem representa, hein? Então, nós temos aí um personagem em várias partes do dia, né? E essas ações que ele está fazendo representam o quê? Se vocês responderam que representam nossas ações diárias, acertaram. Então, essas são daily routines. O que são daily routines? São ações, são coisas que nós fazemos todos os dias. Por exemplo, acordar, tomar banho, tomar café, escovar os dentes. Então, são ações rotineiras, né, que nós fazemos todos os dias. E os daily routines também é um conteúdo que nós vamos aprender hoje, ok? O que são os daily routines? São palavras e frases que nós usamos para falar sobre ações que fazemos sempre. Para formar as frases que falam da rotina diária, nós usamos a estrutura do presente simples. Então, vamos ver alguns exemplos para vocês relembrarem aí. I wake up early every day. Eu levanto cedo, ou eu acordo cedo todos os dias. She wakes up early every day. Ela acorda cedo todos os dias. Vocês perceberam aí uma diferença entre a primeira e a segunda frase? Então, essa diferença é justamente aquilo que rege as regras do nosso simple present que nós já aprendemos, certo? Então, quando a gente fala de terceira pessoa, vai existir aquela mudançazinha no verbo. Então, para a gente falar sobre daily routines e também sobre adverbs of frequency, nós vamos precisar relembrar bem as regras do simple present. E é por isso que a gente vai relembrar um pouquinho agora, ok? Do you remember? Vocês lembram do simple present? Bom, então nós usamos o simple present, ou presente simples, para falar sobre ações habituais que fazem parte da nossa rotina. Por exemplo, do you take a shower in the morning? Você toma banho pela manhã? Então, nós usamos o verbo auxiliar do para fazer essa pergunta, ok? A resposta positiva: Yes, I take a shower in the morning. Sim, eu tomo banho pela manhã. Então, eu apenas peguei o meu verbo que estava lá na pergunta e repeti na resposta. E na resposta negativa, No, I don't take a shower in the morning. Não, eu não tomo banho pela manhã. Então, agora, como é uma frase negativa, o que a gente faz? Precisa usar o nosso verbo auxiliar na forma negativa. Nesse caso, o don't. Quando a gente fala de terceira pessoa, vai ter uma mudançazinha aí. Primeira mudança vai ser do nosso verbo auxiliar. Para fazer as perguntas, o verbo auxiliar para a terceira pessoa, lembrando que a terceira pessoa é he, she e it, ok? Ele, ela e o ele ou ela para animais ou coisas. Então, quando nós falamos sobre essas pessoas, nós vamos usar o does para fazer a pergunta. Então, o exemplo é: Does she take a shower in the morning? Ela toma banho pela manhã? Resposta positiva: Yes, she takes a shower in the morning. Sim, ela toma banho pela manhã. Então, vocês observem aí, pessoal, que nós colocamos um S no finalzinho do verbo take. Por quê? É o que a regra gramatical me diz do simple present. Quando nós falamos de forma positiva para a terceira pessoa no presente simples, nós precisamos acrescentar esse S no verbo, ok? E para as sentenças negativas, No, she doesn't take a shower in the morning. Não, ela não toma banho pela manhã. Mais uma vez, nós precisamos usar o nosso verbo auxiliar da forma negativa para fazer frases negativas. Lembrando, pessoal, daquela regrinha geral. Apareceu o seu verbo auxiliar, o seu verbo vai vir, o verbo principal da sua frase vai vir normal. É por isso que aí nós não colocamos o S no verbo, porque nós já temos a presença do nosso verbo auxiliar de forma negativa. Nesse caso é o doesn't, ok? Agora que vocês relembraram aí as regrinhas do simple present, nós podemos falar um pouquinho mais sobre daily routines e adverbs of frequency. Então, vamos falar um pouquinho sobre outras ações rotineiras, né, ações do dia a dia. Observem comigo na tela de vocês que nós temos vários vocabulários aí, várias palavrinhas. Não esqueçam de repetir em casa comigo, ok? Para treinar a oralidade. Então, vamos lá. A primeira é wake up, que seria acordar. Get up, levantar. Have a shower, tomar banho. Esse have a shower, pessoal, vocês podem substituir o verbo have também pelo verbo take, ok? Take a shower. Comb your hair,
pentear o cabelo. Get dressed, se vestir. Have breakfast, tomar café da manhã. Brush your teeth, escovar os seus dentes. Go to school, ir à escola. Have classes, ter aulas. Have lunch, almoçar. Go back home, voltar para casa. Do your homework, fazer o seu dever de casa. Have dinner, jantar. Watch TV, assistir TV. E go to bed, ir para a cama ou ir dormir, ok? Então, essas são algumas das nossas ações diárias, ações de rotina, né, que nós fazemos todos os dias, ok? E no decorrer da nossa aula de hoje, nós vamos usar bastante esse vocabulário. Então, espero que vocês tenham ficado aí bem atentos. Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre os nossos adverbs of frequency, advérbios de frequência. O que são? Como nós usamos? Bom, os advérbios de frequência, eles indicam a frequência com que alguma ação acontece. Por exemplo, I always brush my teeth after breakfast. Eu sempre escovo meus dentes após o café da manhã. Então, nós temos aí destacada a palavra always, que significa sempre. Sempre é uma palavra que indica frequência e significa que eu estou sempre fazendo essa mesma ação. Então, os advérbios de frequência são justamente essas palavrinhas que nós usamos para dar a frequência de alguma ação. Então, qual é a ação do nosso exemplo aí? Escovar os dentes. E qual é a frequência? Always, que é sempre. Então, ele é um advérbio de frequência. Vamos aprender alguns outros advérbios de frequência. Observem comigo aí na tela que nós temos especificado numa escala. Essa escala vai de 100% a 0% para vocês compreenderem bem como funcionam esses advérbios de frequência. Então, se é 100%, significa que eu sempre faço. Se é 0%, significa que eu nunca faço. Então, vamos lá. O primeiro, que é 100%, é always, que significa sempre. 90%, usually, geralmente. Normally, normalmente. Often, frequentemente. Sometimes, às vezes. Occasionally, ocasionalmente. Seldom, raramente. Hardly ever, quase nunca. E never, nunca. Então, a gente vai usar essa escala aí de advérbio de frequência sempre que a gente quiser falar sobre as nossas ações diárias ou outra ação, né? Para você falar de frequência, você vai usar essa escala. Lembrando sempre que 100% de frequência vai ser always, 0% de frequência vai ser never. E nesse meio a gente tem essas outras palavras que nós acabamos de ver aí para expressar essa intensidade, ok? Vamos ver um exemplo de como usar esses advérbios de frequência. Então, nós temos aí I never go to the beach. Eu nunca vou à praia. 0% de frequência, né, pessoal? He sometimes wakes up late. Ele, às vezes, acorda tarde. Vocês perceberam que nessa segunda frase eu tenho aí em verdinho, olha, o nosso advérbio de frequência destacado, na primeira também. Porém, logo após o nosso advérbio de frequência, nós temos o verbo wake com o S no final. Por quê? Porque nós estamos falando de terceira pessoa, tá, pessoal? Então, lembre-se sempre que quando a gente fala com os advérbios de frequência, a gente vai usar o simple present. O mesmo caso da última questão aí, da última frase. She hardly ever cooks dinner. Ela quase nunca cozinha o jantar. Outra coisa que é importante vocês também observarem é a posição onde usar os advérbios de frequência. E nessa questão de posição, de lugar certo na frase, a gente vai já comentar um pouco sobre isso, ok? Antes disso, vamos ver como fazer perguntas sobre frequência. Bom, para fazer perguntas sobre frequência em inglês, nós vamos usar essa palavrinha aí, ó. How often, que é uma expressão, na verdade. How often significa com que frequência. Então, vocês vão usar o how often, juntamente com a estrutura do simple present, para fazer perguntas sobre frequência. Exemplos. How often do you go to the movies? Com que frequência você vai ao cinema? Olha a resposta ali ao lado. I usually go to the movies. Eu geralmente vou ao cinema. How often do you study English? Com que frequência você estuda inglês?
I study English once a week. Eu estudo inglês uma vez por semana. How often do you walk to school? Com que frequência você caminha para a escola? I often walk to school. Eu geralmente caminho para a escola. Ok? Então, sempre que vocês forem fazer perguntas para a frequência, usem o how often para isso, junto com a estrutura do Simple Present. Agora vamos falar um pouquinho sobre a posição desses advérbios de frequência. Bom, os advérbios de frequência nós já aprendemos, né? Always, never, sometimes, hardly ever. Onde usar esses advérbios de frequência na frase? Bom, pessoal, então esses advérbios de frequência vai vir sempre antes do verbo principal da sua frase. Observem o exemplo que está aparecendo para vocês na tela. Então, eu tenho aí a pessoa, que é I, e aí no meio tenho todos os advérbios de frequência, pelo menos alguns, né? Always, usually, sometimes, hardly ever e never. E logo após eu tenho o nosso verbo, que é o verbo read, ler, ok? Read a book, ler um livro. Então, atentem sempre que os advérbios de frequência vão vir sempre antes do verbo principal da sua frase. Então, para saber qual é a posição correta, você tem que identificar o verbo da frase, certo? Nós também temos, quando falamos de frequência, o que é chamado de time expressions. São as nossas expressões de tempo. E o que é diferente dessas expressões de tempo é que elas vão vir no final da sua frase, ok? Lembra, os advérbios de frequência antes do verbo principal. Expressões de tempo no final da frase. Exemplo, I read a book, eu leio um livro. E aí vamos ver aí os exemplos. Every day, todo dia. Every week, toda semana. Every month, todo mês. E every year, todo ano. I read a book, eu leio o livro. In the morning, pela manhã. In the afternoon, pela tarde. E in the evening, pela noitinha. Ou então, I read a book at night. Eu leio um livro à noite. O que mais podemos usar? A frequência de uma vez, duas vezes e três vezes. Como assim? Once, que significa uma vez, vocês podem usar também concordando com dia, semana, mês e ano. Por exemplo, I read a book once a day. Eu leio um livro uma vez por dia. Once a week, once a month e once a year, que nós já falamos anteriormente. Ou então pode ser twice, que significam duas vezes, three times, três vezes, e a partir de três vezes em diante, vocês vão sempre usar a palavrinha times, que vai dar esse sentido de vezes, ok? Four times, five times, six times, e aí por diante. Chegou agora a hora de ver se vocês realmente estão ligadinhos à nossa aula, se vocês realmente estão prestando atenção, porque it's activity time, é hora da atividade. Então, eu elaborei para vocês umas questões para vocês treinarem aí o nosso vocabulário de hoje. A questão 1 diz: leia o texto abaixo e responda às perguntas que seguem. Então, o texto, eu vou fazer a leitura do texto para vocês, observem bem, prestem atenção para a gente poder responder algumas perguntas sobre ele. Então, o texto diz assim: My name is Jessica, I'm a lively girl, I think I'm funny and nice. I usually go to the beach on Saturday mornings. I play tennis every week. I usually have a picnic with my friends. I jog in the park 2 hours a day and I go bowling twice a week. I love parties. I often go to the discotheques, but my father isn't satisfied with me. I am a talented girl. I even play the guitar. Bom, então o que o texto está falando aí, né, pessoal? A gente consegue entender que o texto está falando sobre uma garota que chama Jéssica, porque ela iniciou falando My name is Jessica, e essa garota, a Jéssica, está falando sobre algumas ações, algumas atividades que ela gosta e que costuma fazer. Fala também sobre a frequência dessas atividades. E é justamente sobre essas frequências que nós vamos trabalhar agora. Vamos ver algumas perguntas e ver se vocês realmente conseguem compreender do texto. Então, na letra A, nós temos How often does Jessica go to the beach? Lembrando que how often é aquela expressão que nós usamos quando a gente quer falar sobre frequência nas perguntas. Então, com que frequência a Jéssica vai à praia? Como é que eu consigo encontrar essa resposta dentro do texto? Então, eu tenho aí a ação principal, que é go to the beach. Você vai olhar o texto e vai procurar por essa ação dentro do texto. Então, se vocês procurarem no texto, vocês vão encontrar certinho. Go to the beach e logo antes tem a frequência com que ela faz essa ação, ok? Letra B. How often does she play tennis? Com que frequência ela joga tênis?
Novamente, para que vocês encontrem essa resposta dentro do texto, vocês precisam atentar ao verbo, que no caso é play tennis, ok? Jogar tênis. E na letra C, how often does she go bowling? Com que frequência ela vai jogar boliche? Novamente, procurem pela ação go bowling que vocês vão encontrar a resposta, ok? Então, dê mais uma olhadinha no texto e vamos ver a resposta juntos? Bom, então, como vocês puderam observar aí no texto, se vocês encontrarem o verbo principal, a gente também encontra a frequência. Então, lá no texto ela fala que I usually go to the beach. Então, a resposta é, na letra A, she usually goes to the beach. Lembrando, pessoal, que como nós estamos falando sobre a Jéssica, que é uma terceira pessoa, uma outra pessoa, é ela, nós vamos ter que colocar o nosso S no verbo, usando as regras do Simple Present que nós já revisamos hoje, ok? Então, she usually goes to the beach. Ela geralmente vai à praia. Na letra B, how often does she play tennis? Se vocês encontrarem play tennis no meio do texto, vocês vão ver que ela falou every week, que significa toda semana. Então, she plays tennis every week. Ela joga tênis toda semana. E letra C, how often does she go bowling? Com que frequência ela vai jogar boliche? A resposta, she goes bowling twice a week. Ela vai jogar boliche 2 vezes por semana. Espero que vocês tenham compreendido direitinho aí o texto falando sobre essa questão de frequências. Vamos fazer a questão 2? Relacione as imagens às ações corretas. Então, essas imagens nós vimos no início da nossa aula de hoje e nós temos 3 ações que são daily routines. Have dinner, take a shower e wake up. E aí, lembram da tradução dessas palavras? Para vocês poderem relacionar com as ações, com as imagens, vocês precisam lembrar da tradução, né? E aí, conseguiram fazer essa relação? Vamos ver a resposta juntos, então. Na letra A, nós temos aí um menininho acordando, né? E acordar em inglês é wake up. Então, na letra A, wake up. Na letra B, tomar banho, que em inglês nós dizemos take a shower, ou nós vimos lá também na imagem que é possível dizer have a shower. E na letra C, nós temos aí um casal que está jantando. Então, have dinner, jantar, ok? Tranquilo, né, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque para mais informações, outros conteúdos e atividades complementares, ok? See you next class!